A graça e a paz, meus irmãos, amém? Bom dia em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos à casa do Pai, para a nossa escola bíblica dominical, que hoje será ministrada pelo pastor Luciano. Quero cumprimentar também aqueles que estão online, que Deus abençoe você no seu lar, acompanhe, que esta lição edifique a sua vida de uma maneira muito especial. Nós vamos orar, vamos ler a palavra de Deus, mas antes eu quero dar algumas informações rápidas, precisas, né? Hoje é o dia das mães, parabéns a todas as mamães, que Deus abençoe as irmãs de uma maneira muito especial, por esse dom, o dom da vida, né? Que Deus continue abençoando todas as mamães. No próximo domingo nós temos assembleia, então domingo pela manhã nós teremos a nossa assembleia ordinária. Então, isso significa que na quinta-feira tem reunião de obreiros. E há também um pedido para a reunião da diretoria. Tem alguns assuntos que precisam ser elaborados e a diretoria precisa se reunir na terça-feira, pedido até do tesoureiro para ajustar algumas coisas. Então, vou fazer um apelo aos membros da diretoria, depois vou mandar no privado. Vai ser um pouco mais desgastante, mas é necessário para o bem da obra. Então, terça-feira, a reunião com a diretoria estatutária, e na quinta, sim, aí, reunião com os obreiros, assuntos que serão pautados, e na escola bíblica dominical, no próximo domingo pela manhã, teremos, então, a nossa assembleia ordinária. Vamos ficar de pé, irmão, você que está aqui no templo, aqueles que estão em casa, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero ler um texto, vou orar, e depois vou passar a palavra para o ministério de louvor. A palavra de Deus no Salmo 95 diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria e aclamemos a rocha da nossa salvação. Esse é o convite, cantar ao Senhor com alegria por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele ainda fará em nossas vidas. Feche teus olhos, vamos orar nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, é na Tua presença que nós estamos, Senhor, nesta manhã. Obrigado, ó Deus, pelas vidas que puderam chegar até aqui, ó Deus, ao templo. Obrigado por aqueles que estão nos acompanhando de maneira online. Que o Senhor esteja abençoando a cada um, Senhor. Abençoando o Ministério de Louvor, toda a equipe de sonoplastia. E, ó Deus, os demais irmãos, ó Pai, que cada um seja alcançado pela Tua graça. E que no nosso coração, Senhor, como disse o salmista, haja alegria, Senhor, ó Deus, pelo privilégio de poder Te adorar. Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Senhor. E isso é assim que nós Te oramos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos louvar a Deus, o Ministério de Louvor, logo após pastor Luciano, logo após o louvor, pastor Luciano vai conduzir aqui o nosso estudo bíblico. Eu falei com ele aqui, e está ao vivo, e está gravando, hein? Ele falou assim: quem sabe faz ao vivo. Irmãos, bom dia. Eu quero pedir aos irmãos para novamente ficarem de pé. O pastor fez o convite para nós exaltarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus. Nós vamos continuar e vamos declarar nessa manhã que o nosso Deus, Ele é santo. Então, com muita alegria, celebre essa oportunidade de estarmos aqui. Ficamos um período bem longo em casa, e hoje nós temos a oportunidade de estar na casa do Senhor e declarar essa santidade, declarar que Ele habita no meio dos louvores. Então é o convite que a gente faz a você, que nós fazemos a você, que você declare, que você cante com toda a sua voz, apesar das máscaras, mas que você declare do fundo do seu coração que o nosso Deus, que Ele é um Deus santo. Os irmãos podem acompanhar com as palmas.
palavra de Deus diz que também uma das atribuições do nosso Deus, além de Ele ser santo, que Ele é o nosso refúgio. Nosso refúgio, a nossa fortaleza e o socorro bem presente na angústia. E vamos continuar declarando que não importa as circunstâncias, não importa se o mar se agitar, não importa os problemas, nele a gente encontra refúgio, nele a gente encontra segurança e nele nós podemos confiar. Receba nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Glória a Deus. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Quero convidar o pastor Luciano aqui. Ainda não é uma despedida oficial, tá, irmãos? Ainda não, tá, pastor? Porque iremos com certeza, a igreja, a IPAMP, irá fazer um momento especial para isso. Mas pastor Luciano já na eminência, próximo mês já, né, pastor? Próximo mês, assumindo ali no trabalho evangelístico da Igreja Batista
para isso. Portanto, estaremos orando e a partir do mês que vem, né, pastor? Está lá, mas continua no peão. Continua, né, fazendo essa transição para que esse trabalho se mantenha lá. Mas eu quero louvar a Deus pela sua vida, pastor, e desde já agradecido, porque essa é a sua casa, né? Aqui é IBAMP. Quando eu falo isso no sentido de que aqui você se converteu, batizou, aqui você cresceu espiritualmente e é amado por essa igreja, assim como percebemos o amor que você tem por esta igreja. Então nós vamos orar pela vida do pastor, ele irá ministrar. Isso não significa que ele não vai retornar aqui outras vezes. De vez em quando agora eu que vou chegar lá, pastor China, libera o homem. Com certeza, porque você faz parte dessa história e vai continuar fazendo parte dessa história. Nós vamos orar por isso. Hoje também é aniversário de Luziete. Duplamente, né? Abençoada, né? Aniversário e Dia das Mães. Deus abençoe. Feche teus olhos, vamos orar. Querido Deus, nós te louvamos pela instrumentalidade do teu servo, pastor Luciano, por tudo que ele já fez, contribuiu. Tudo isso vem de ti, Senhor. Não dele mesmo, mas de ti. É o Senhor que nos capacita. É o Senhor, ó Deus, que vai nos lapidando à medida que, quanto mais nos aproximamos de ti, o Senhor vai se revelando para nós. E o Senhor tem feito isso na vida e na família do teu servo. Agora te pedimos por essa ministração da Escola Bíblica Dominical. Usa a vida do teu servo, Pai. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Vamos então às Escrituras, irmãos. O pastor na semana passada foi até o versículo 3, né, do capítulo 2 de 1 João, e nós seguiremos daí para frente. Portanto, a primeira perícope aqui, até o 6, já foi resolvida, já foi discutida. Nós partiremos então a partir do versículo 7. E antes eu gostaria de dizer para os irmãos que, como o pastor já falou, é uma epístola, ou seja, uma carta que foi endereçada de João para a igreja. João foi, nessa época, provavelmente pastor numa igreja em Éfeso. E esse aqui é o mesmo João que escreveu o Evangelho e que escreveu também o Apocalipse. E quando ele escreveu o Apocalipse, ele era prisioneiro numa ilha chamada Patmos. E nessa ilha, ele escreveu o Apocalipse, que foi a última revelação do Senhor escrita. Deixemos isso claro, porque Deus fala em todo o tempo e de muitas maneiras. Na plenitude dos tempos falou através do Filho, e no decorrer dali para frente, através do seu Espírito Santo, usou homens como usa até hoje para falar à tua igreja. Então, é importante a gente entender que a gente está estudando a carta de João, essa primeira epístola de João. Mas quando os irmãos vêm aí, os irmãos veem que na Bíblia, quando vão lendo os versículos, tem algumas letras, números entre os versículos, nesse inteirinho aí das frases e das palavras. Isso se chamam referências, que nos indicam outros livros. E no decorrer dessa fala aqui, dessa leitura, a gente vai ver que terão outros livros para a gente chegar até eles. Isso, hoje, é chamado de referência bibliográfica. Tem uma disciplina na universidade especificamente para isso. Epistemologia. Estudam as literaturas, os escritos que foram feitos e a relação de um para com o outro. E isso é muito importante porque, embora muitos queiram desfazer da palavra, a Bíblia ela é muito técnica. Além de ser totalmente espiritual, profundamente espiritual, ela também é muito técnica. Ela dá subsídio para que nós a usemos de forma técnica, de forma a nos levar às várias opções de aprendizado nela. Dentre essas opções, nós temos a arqueologia, nós temos a própria história em si, a filosofia. Irmãos, Paulo e Pedro, eles vislumbram na galeria dos filósofos. Quando você vai estudar filosofia, você estuda os filósofos cristãos que são Paulo e Pedro.
E pasmem, irmãos, uma coisa que a gente sabe de Pedro é que ele não era um homem de estudo escolar. Então, a filosofia, mais do que conhecimento escolástico, ela é conhecimento também da vida, conhecimento de mundo. Existe um conhecimento empírico que nos prepara para a vida, e além da escolástica também, nesse inteirinho aí está a filosofia e a sabedoria também. Alguém outro dia perguntou como que se conquista sabedoria. E alguém pensa que a gente conquista sabedoria lendo muitos livros, conversando com muitos vultos, mas não. Também, mas se consegue sabedoria, primeiro tendo intimidade com Deus e buscando a sã doutrina. Depois, lendo as pessoas. Cada um é uma história viva. Outro dia alguém perguntou o que significava cultura. E alguém falou assim, cultura falaram muitas coisas, inclusive muitos livros, mas na verdade cultura é a vivência de uma pessoa, ou a vivência de um povo, ou a vivência de uma população. Tudo que se consegue ler acerca daquela vivência se chama cultura. Vamos então ao texto, a partir do versículo 7 de 1 João. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Porque as trevas vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, essa perícope aqui trata, fundamentalmente, de um dos grandes mandamentos de Deus. Eu diria assim, um dos fundamentais, que é sobre o amor. E quando fala do amor, lá no Antigo Testamento, Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, ele falou assim: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Há alguns que dizem que Jesus mudou esse mandamento, né? Quando Jesus disse assim: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Alguém fala que Jesus mudou o mandamento, mas de fato, quando você vai para a letra, ou quando você vai pesquisar, ou quando você vai se envolver com esse termo, com essa perícope aqui, você vê que Jesus, se a gente olhar lá para o que Moisés escreveu inspirado por Deus, Jesus não mudou nada. Por quê? Você consegue entender alguém que ama a Deus matando pessoas? Você consegue entender alguém que ama a Deus batendo em outros, ou ofendendo as pessoas? Imagine, você consegue, Denizete, ver Jesus lá com os seus 16 anos, tampando pedra no telhado do vizinho e xingando a vizinha? Sua perua feiosa. Imagine Jesus falando um negócio desse. Alguém consegue imaginar um negócio desse? Isso é bárbaro, até para mim falar aqui. Outro dia, eu emprestei para mais pessoas aqui um livro do Augusto Cury, que ele começa a viajar assim, a pensar na infância de Jesus. E assim, Jesus, há um tipo de pensamento, o pastor aqui falou outro dia, de que acha que Jesus, ele foi um ser que nasceu, uma pessoa que nasceu, e Deus colocou um espírito nele para ele ser Deus. Mas não, irmãos, não. Esse é um entendimento errado. Deus colocou Jesus totalmente no útero de Maria para que ele nascesse. Por isso ele é 100% Deus. E Augusto Cury faz um apanhado geral assim, do que ele pensa da infância de Jesus. E nós também podemos. De vez em quando eu fico sentado lá debaixo das árvores, lá no leste, viajando na maionese e pensando assim, como seria Jesus quando criança. Augusto Cury faz esse apanhado e ele traz um menino maravilhoso. Aquele menino que ele anda pela vizinhança e a vizinhança o ama, e a vizinhança cuida bem dele. Eu estava pensando uma vez, tinha uma senhorinha que morava perto da nossa casa quando nós éramos pequenos, no bairro Recanto, e aquela mulher, ela era crente, ela era da primeira igreja batista aqui em Cachoeiro, mas ela tinha uma família terrível, um filho terrível. Eu morria de medo, porque o filho dela tinha uma folite e o palhaço, o pinga-fogo, era terrível, aquela máscara de monstro.
E eu tinha medo de ir lá. E eu ficava pensando, como é que pode? Uma velhinha maravilhosa dessa, que ela era carinhosa, ela botava pratinho de comida para mim, mas meu irmão, eu e meu irmão tomávamos conta de uma cabritinha que ela tinha, e ela botava um pratinho de comida e vinha chamar a gente para almoçar. Minha mãe ficava brava com aquele negócio de disputar o amor, mas nós éramos apaixonados pela velhinha, e a gente não entendia na época por quê. Aí depois, quando eu conheci Jesus, eu entendi o que é o bom perfume de Cristo. E Jesus era um menino assim, na vizinhança dele. Augusto Cury vai falando ali, eu fui concordando com ele, porque Jesus não era alguém com o Espírito de Deus, como creio sermos todos aqui, né? Mas Jesus era e é o próprio Deus. Por isso que causou muita tristeza. Uma pessoa bem conhecida recentemente, até amada por muitos, falou que Jesus, se estivesse vivo, iria no show de Pablo Vittar. Aquilo, assim, uma afronta a Deus, uma afronta a Jesus, embora dito por uma pessoa tão querida. Eu diria assim, Jesus, não até por Jesus ir talvez no show desse rapaz lá, porque ninguém vai dizer que Jesus faria ou não faria, mas por dizer que Jesus está morto. Quer dizer, não crer na ressurreição dele é negar a existência de Cristo, intercedendo por você. É Ele que está à destra de Deus intercedendo. Então essa perícope fala disso, de que nós precisamos entender o amor na sua amplitude. E isso não é um mandamento antigo. Tem muitas pessoas que pensam que isso é lá do Antigo Testamento, que isso é só lá de Êxodo. Não, Jesus o trouxe à tona e o potencializou. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Imagine como eu gosto de ser amado. Imagine como eu gosto de ser abraçado. Luzete? Luzete todo dia de manhã vai lá, me abraça, porque eu acordo cedinho. Aí eu sento na mesa para ler a Bíblia, aí ela acorda um pouquinho mais tarde, depois vai lá, me abraça. Eu gosto de ser abraçado, a gente gosta de conversar. Nossa, nós sendo tão falhos, gostamos de ser bem cuidados, né? Imagine Deus. Imagine quando a gente ofende a Deus. Deus gosta de ser bem tratado. Deus precisa ser bem tratado, até para o nosso próprio bem, né? Então, quando ele fala que a gente deve amar ao próximo, mas antes ele fala, amarás a Deus sobre todas as coisas. Então, amar a Deus é respeitar, é cuidar, é fazer com que outros o conheçam. Aquela velhinha lá do bairro Recanto, eu e meu irmão vivemos falando dela para outras pessoas, e até hoje, irmãos, isso faz muitos anos. Eu já estou com 53 anos e o odor daquela velhinha não sai das minhas narinas e nem a aparência carinhosa dela. Ela tinha um coquinho assim muito bem feitinho, e assim, não sai da minha cabeça. Tamanho foi o carinho que ela teve para comigo. Vocês já pararam para pensar o tamanho do amor de Deus por vocês? Imagine, pastor, aquele que te tirou lá daquele meio terrível. Imagine o tamanho do amor de Deus por você. Já imaginou, camaleão? O tamanho do amor de Deus para você? Que te tirou daquelas terríveis traquinagens da adolescência e te trouxe Eu estava vendo ele tocando violão aqui, lembrei do nosso culto no Polivalente. Lá, antigamente tinha umas árvores ali no pátio do Polivalente, a gente fazia o culto ali, nós estudávamos à noite ali, fazíamos o culto. Camaleão, perdão, irmãos, Walter, meu querido Camaleão, ele era o nosso violonista. É violonista, né, Vitor, que fala? Era o nosso violonista oficial ali. O falecido William também, né? Às vezes tocava e a gente cantava e pregava o evangelho ali, irmãos. Assim, exalando, mostrando o amor de Cristo para aquelas pessoas. E muitos dali permaneceram firmes. Então, esse texto diz que Jesus não fez um mandamento novo, nem mudou o mandamento. Ele só trouxe à tona aquilo que Deus já tinha falado para a gente e a gente, da nossa ignorância, não tinha entendido. Quando Deus disse assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, Ele queria que você pensasse assim, olha, se eu amo a Deus, eu devo amar a criação de Deus. Por isso que esse versículo, ele vai para a pessoa, para a criação, ele vai para todas as coisas. Por isso que crente não faz barbaridade. Você já parou para pensar? É uma coisa assim, machuca muito o coração de quem é ambientalista, mas até quem não é ambientalista, vendo alguém na beira do rio, outro dia eu passando num lugar, alguém com uma casa na beira do rio, alguém jogou um saco de lixo lá de cima, lá dentro do rio. Nossa, aquilo dói o coração. Gente, o rio é criação de Deus.
Tudo é criação de Deus. Então a gente deve cuidar de tudo, principalmente nós cristãos. A minha monografia no seminário foi sobre isso. Como nós, enquanto crentes, temos cuidado da criação de Deus. Muitos crentes costumam pensar que a criação de Deus é apenas as pessoas, mas não. Ecos. Quando a gente fala de ecologia, é estudo da casa. Ecos é casa. Casa construída por Deus para nós. Lembra lá do Jardim do Éden? A Record, numa novela que ela fez aí, ela quase fez parecer com o Jardim do Éden de verdade. Eu falei assim, olha, como que a gente é falho, né? Eu creio que foi muito mais bonito que aquilo. Foi muito mais bonito que aquilo. Mas, vamos em frente? Essa perícope, a partir do versículo 12, fala sobre a vitória sobre o maligno. Irmãos, às vezes a gente fala assim, o mundo jaz no maligno, e tem muita gente que pensa que, de fato, Satanás não tem uma liberdade para oprimir, para criar problema, mas essa liberdade foi dada pelo próprio homem quando esse pecou contra Deus e passou a ele a liberdade de agir aqui. Por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Olha só o que diz essa perícope. Filhinho, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Olha só que informação maravilhosa. Que os seus pecados são perdoados por causa do seu nome, ou seja, o nome de Jesus. Pai, eu vos escrevo porque já conheceste aquele que existe desde o princípio. Jovens, aí meninada, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Olha só, essa é uma possibilidade, não assim, não uma possibilidade, mas uma coisa que é para além da possibilidade, é totalmente possível. Filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Olha só que informação maravilhosa. Mesmo que o mundo jaz no maligno, mesmo que ele tenha tido a liberdade através do nosso pai Adão lá de tentar, de correr atrás, de tentar atrapalhar, mas aqueles que buscam o Senhor têm total possibilidade de vencê-lo. Para além disso, esmagá-los na sua vida, expulsá-los da sua área ali. Existe uma coisa, irmãos, em teologia, que não é só em teologia, mas na vida geral da igreja, que a gente precisa aprender e a gente precisa entender. Possessão e opressão. Já falamos aqui outras vezes, isso é uma coisa importante de entender para a nossa batalha contra o inimigo ser mais eficaz. Aqueles que já entregaram o coração para Jesus e o Espírito Santo faz morada nos seus corações, eles não podem sofrer possessão, mas eles podem sofrer opressão. Opressão é alguém que está de fora ali tentando te atrapalhar, tentando te derrubar. Lembra que Pedro disse que o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão buscando a quem possa tragar? Então isso é opressão. E muitas vezes, porque existem níveis de intimidade com Deus, por causa desse nível de intimidade com Deus que está na nossa própria responsabilidade, quando a gente busca a santidade e a gente busca a intimidade com Deus, a gente entra, como diz aquele cântico, né? A gente entra um nível maior na sala do trono e a gente fica mais protegido. E aí a opressão, quando vem e você está pertinho do Pai, coladinho com o Pai, envolvido com o Pai, o Espírito está de fato no templo. Então o templo não é, como falavam os antigos, o templo não é maculado, mas há uma resistência ali. Mas existem aqueles que estão no nível de proximidade por causa dos pecados, por causa de dar lugar às coisas do mundo, que estão no nível mais desleixado de intimidade com Deus. E isso não é culpa de Deus, porque Jesus em Apocalipse 3:20 ele diz: olha, eu estou à porta e bato, você precisa abrir para eu entrar. E ele continua falando que o Espírito quer fazer morada e o Espírito quer conduzir. Por isso, irmãos, aqui vou até fazer uma pergunta. Cadê o microfone do João Paulo? Tem microfone por aí? João Paulo, escolhe alguém aí, dá o microfone por sua livre e espontânea vontade, que eu quero perguntar uma coisa importante. Aí,
Nosso enfermeiro do coração, o homem que está na linha de frente. Parabéns, sou seu fã. Fala para mim, meu jovem, você já foi batizado? Já? Qual o significado do batismo para você? Renascimento. 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 Boa definição. Mas o significado, quando a gente é descido às águas, depois quando a gente sobe das águas, a gente aprende que significa o quê? Que o velho homem morre e nasce um novo homem. Muito bem. Então, ele não estava errado quando disse que é um renascimento, que de fato é. Mas quando você fala esse termo, esse prefixo dá a ideia de outra vez. E não dá para nascer, para você viver duas vezes, a não ser com o milagre de Deus, né? Por isso, essa fala da morte para o mundo e vida para Cristo, ela é muito importante a gente entender. Por quê, irmãos? Batismo não é somente vir ao batistério e descer as águas ali, não. Existe aquele batismo quando o Espírito vem morar no nosso coração. É o que a gente chama batismo com o Espírito Santo, quando nós nos convertemos. Nesse exato momento o Espírito está vindo habitar no seu coração, e a partir dali você vai com Deus trabalhando a sua própria morte. Por isso que Paulo falava assim: olha, eu já estou crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu. Paulo foi morrendo ao ponto de Paulo não mais existir. E essa é a proposta do batismo, que você entenda que você tem que deixar de existir para que Cristo no Espírito Santo viva através de você. E aí os relacionamentos que nós teremos serão a partir de Cristo. Imagine o rapaz que tem aquela namorada bonita mesmo, como o Vitor, né? Luísa, Maria Luísa, uma namorada bonita. Se for namorar ali a partir dos hormônios masculinos e femininos, dá problema. Nós somos naturais. Graças a Deus que Deus colocou isso em nós. Você está rindo, é bem, é coisa séria. Deus colocou isso em nós e é maravilhoso. Mas namoro é para conhecimento. O relacionamento ali não é a partir de hormônios, mas a partir da pessoa de Cristo. Que você vai querer conhecer aquela pessoa, vai amar aquela pessoa para além da questão carnal que tem ali. E aí você vai ver aquela pessoa como a imagem de Cristo. Você vai ver aquela pessoa como santuário de Cristo. Imagine. Vocês já pararam para pensar se um dia vocês chegam aqui, vem a Denizete chegar nesse templo aqui e começar a virar banco, quebrar vidro e chutar os violões aqui na frente? Que problema sério, imagine. A Denizete, ela está já logo renegando. Claro que não. Imagina. Mas vocês sabiam que tem gente que faz isso, irmãos? Não com o templo literal, com medo do julgamento, mas faz isso com o templo do seu coração. Quando expulsa o Espírito do seu coração, ou seja, não deixa o Espírito entrar no seu coração, conduz o seu coração da forma que Ele quer, colocando as paixões. Tem até o termo aqui embaixo a gente vai ler sobre concupiscência. A gente vai ler sobre concupiscência aqui nessa carta, e concupiscência significa paixão exacerbada. E paixão, irmãos, é perigoso. Quando você fica apaixonado, você fica sem inteligência, você fica levado pela emoção. O negócio de paixão é coisa. Por isso que a relação com Deus é uma relação de amor construída, trabalhada. No grego, concupiscência significa eptumínia, paixão desenfreada. E o crente não foi feito para viver essa paixão. É claro que às vezes a gente vê aí nas músicas, e eu não quero demonizar as músicas que o Vitor certamente traz para cantar aqui, mas ali nós estamos falando de uma linguagem poética. Em poesia você pode muitas coisas, claro que sem exagero no mundo cristão, né? Até a gente estuda muito em arte na escola, quando fala da linguagem figurada do poeta lá, né? O amor é fogo que arde sem queimar. Como pode ser isso? Arde sem queimar, quer dizer, uma linguagem metafórica. Então, quando a música cristã fala eu estou apaixonado por Cristo, é uma linguagem metafórica que quer dizer, eu vou caminhar com Cristo, eu vou dar a minha vida por Ele, mas não de forma irracional. Nós chegamos racionalmente na presença de Cristo e desejamos estar ali de forma consciente.
deixando que Ele seja o Senhor da nossa vida. Porque quando a gente age de forma irracional, a paixão ela é como um gráfico da Covid. Ela tem altos e baixos. O amor não. O amor é o que a gente espera do gráfico da Covid daqui para frente, que ele vai só subindo e chega num determinado momento e cai. Pois não? Microfone ali, João Paulo. Obrigada. Às vezes eu fico ouvindo, fico filtrando alguma coisa, né? Sim. Quando ele falou do nasce o novo homem, nasce homem de novo. E esse homem, ele está sujeito ao pecado de novo, né? Sim. Que às vezes, né, a pessoa pensa assim, aquelas pessoas que estão começando a aprender. Então, nasceu um homem perfeito? Não, nasceu um homem que está sujeito a pecar. Sim. Não é verdade? Às vezes eu faço algumas perguntas assim que eu fico filtrando as coisas, né? Então, sepultou o velho homem, aquele homem que fazia tudo errado. Nasceu um novo. Mas aquele novo homem, ele nasce sujeito a pecados, como eu renasci. Sim. E às vezes eu peco, mas eu reconheço, peço perdão a Deus, né? Sim. Não é isso aí? Sim. Então, isso aí que às vezes eu gosto de... Então, irmãos, a irmã lembrou muito bem. Infelizmente, nós ainda estamos na era pós-adâmica. O pecado de Adão ainda é uma verdade, uma realidade em nós. Mas aí tem um mais muito importante, irmão. Eu gosto muito dessa fala, desse pequeno núcleo aí, mas existe, para além do desejo natural do homem de pecar, existe uma coisa chamada, como eu diria isso, resiliência, mas a possibilidade de você buscar a santificação. Você deve buscar a santificação. João Paulo, o microfone ali para o pai do Joás. Mas a busca da santificação é uma luta diária. Por isso que o homem que renasce, aí eu volto à palavra do nosso enfermeiro do coração lá, o homem que renasce, ele nasce com uma nova mentalidade. Eu vou lutar contra isso e eu vou vencer isso porque eu sei que o pastor gosta muito de falar daquele Filipenses 4,13 em todo o contexto, mas agora eu vou reduzir para o versículo. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, inclusive vencer o pecado, ter um namoro santo, ter uma relação santa com a sociedade, trabalhar a questão dos nossos... porque às vezes a gente vê muitas coisas, já vou passar a palavra, a gente vê muitas coisas que a gente às vezes fala que não é pecado. Por exemplo, ficar devendo a padaria, não parece pecado, né? Mas se a gente ficar devendo e tendo condição de pagar, não vai lá pagar e fica juntando para a gente, para fazer outras coisas, isso é pecado. O padeiro precisa viver também. Então, para Deus não tem tamanho de pecado, existe pecado e a gente precisa e tem a possibilidade de lutar contra ele. Por isso, Paulo é muito feliz ao dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por não, pai do Joás? Pai do Joás. Luciano, nascer... morrer para o mundo, nascer de novo para Cristo. O verso 15 aí fala, não ameis o mundo. Então, quando fala não ameis o mundo, a gente tem que entender bem o que é o mundo que está perguntando. Por quê? Porque Cristo mesmo lá, João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira, que fala, não ameis o mundo. Então, a gente tem que entender o mundo, qual o significado do mundo realmente. Por quê? Porque talvez a pessoa que realmente não está dentro da palavra de Deus, pensa, eu não posso amar o mundo tem tantas coisas boas. Então a gente tem que entender muito bem o mundo, o que significa aqui, entendeu? Então, boa pergunta, porque quando você vai lá na linguagem original, está cosmos, que significa mundo, e esse termo no grego ele tem várias funções. E as duas mais importantes é que significa mundo, planeta onde a gente habita, né? Mundo onde você está pisado aí. Mas também significa todas as possibilidades seculares, o que acontece no meio da sociedade que desagrada a Deus. Por isso que quando fala não ameis o mundo, não está falando de não amar as coisas criadas, mas não amar as práticas do homem pós-adâmico, o homem pecador, o homem... João Paulo, o microfone aqui.
o homem pecador. Por isso, eu estava estudando esse versículo mais a fundo lá em casa, e eu separei ele aqui no grego. Ele diz assim: Hot pas cosmos epituminia sarx kai epituminia oftalmos, aí fala de ouvir, oftalmos, né? Kai alosomia bios, que diz assim, literalmente é assim: porque todo que ama o mundo ama também a carne, e o que ama a carne e ama o que vê e ostenta da vida. Eu não existo fora do Pai, mas fora do mundo sou. Então, ele diz que ele não vive fora do Pai, mas quando ele está fora do mundo, ele é. E esse ele está dizendo: eu sou um homem mais completo, eu sou um homem mais feliz, eu sou um homem mais saudável, eu sou um homem mais alegre, na verdade, esse eu sou aqui tem a ver com aquele eu sou de Deus, porque Deus está habitando nele. É uma diferença muito importante. Pois não, irmão Laudir? Pastor, eu quero apenas citar 4 versículos, se o pastor permitir. Pois não. O pastor leia ou permite que alguém leia. 1 Coríntios capítulo 6, de 10 a 13. Quem vai deixar o Carlinho na poeira aí hoje? Isso. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tantos estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Pois é, na mesma linha. Ou quando fala do mundo, fala das coisas que atraem a nossa atenção e faz com que a gente pratique a concupiscência. Isso aí é possível a todos, mas nós não devemos deixar que a concupiscência ou a eptumínia nos façam pecar. Muito bem. Ué, Carlinhos, o que houve hoje? Ficou na poeira? Eu acho que é a emoção do café com o Samuel ontem, né? Pastor, vigia a hora aí para mim, porque eu estou sem relógio, sem celular. Por favor, irmão Brito. Eu queria dizer que a maior pandemia do mundo que está usando ainda é o pecado. Mata mais, porque a pandemia mata a carne, mas o pecado mata a alma. Porque lá em Gênesis, quando disse assim: porém inimizade entre ti e a tua semente, aí apresentou uma vacina. Bota o microfone na boca. Foi pandemia. E essa vacina continua. Porque se você vacinar agora, você vai adoecer ainda. Não está curado, não. Só o dia que tem encontro com Jesus, aí sim. É verdade. Palavras sábias. Tem os negacionistas do pecado também, né, irmão? Dizendo que não precisa de Jesus para ser salvo, não precisa de Jesus para melhorar. É tudo a mesma coisa. O pecado é terrível em todos os sentidos. Irmãos, dito isso, a gente ficamos satisfeitos com essa perícope de não amar o mundo, entenderam que o mundo aqui não é o globo terrestre, mas sim as situações ou a prática dos homens nesse tempo ou em todos os tempos. E a gente olhando aqui, uma coisa que a gente precisa estar atento, tem uma coisa dos saudosistas que eu detesto. Pessoalmente eu detesto quando vejo o sujeito falando: no meu tempo não era assim, no meu tempo não tinha isso. Irmãos, o pecado sempre foi pecado. Alguém outro dia, em relação à homossexualidade, falando: nossa, isso é uma coisa da agora. Irmãos, quem vê lá o filme Apolo já sabe que na Grécia Antiga tinha os raptos dos rapazes lá, né?
E era um rapto, não um rapto violento. O rapazinho ficava lá no castelo esperando um dos príncipes lá sequestrá-lo, para eles coabitarem e depois levarem vida normal. Um levava a vida normal com a sua princesa lá, esse negócio. Então, o homossexualismo é desde a antiguidade. Irmãos, só foi escrito lá no Antigo Testamento: com varão não te deitará como se fosse mulher. Abominação é porque lá também tinha. O pecado tem sempre em todo lugar, porque o pecado não é uma coisa externa, o pecado está no homem. O pecado é se desviar de Deus, é se afastar de Deus. E quando se afasta de Deus, a coisa fica feia. Sodoma e Gomorra, a Bíblia está cheia disso. Então, não se deixe levar por discurso. Eu estou falando isso porque tem muita gente nas grandes redes aí com um discurso, querendo te comprar com um discurso bonitinho. Porque o sujeito é bonito, o sujeito é alegre. Deus, fizeram até uma charge que Jesus tendo que aceitar qualquer coisa no céu, porque o sujeito é bonzinho e bonitinho. Se fosse assim, né, eu ia entrar no céu. Não vou entrar no céu porque eu sou bonito. Vou entrar no céu porque eu abri meu coração para Jesus, convidei ele para ser senhor do meu coração. Pastor Júlio, eu acho que achou que ia entrar primeiro. Você acha que é mais bonito que eu? Com certeza. Aí ia dar briga, né, Ricardo? Aí ia dar briga, porque Ricardo ia querer também, Cristinho lá ia achar que era ele, mas eu acho que eu ganhei de todos. Filhinhos. Vamos aqui, irmãos, a partir do versículo 18. Filhinhos, e aí, irmãos, o título dessa perícope aqui são os anticristos. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Até aí, versículo 19, essa perícope nós vamos dividir ela, porque essa primeira parte é importante. Quando fala de anticristo, aqui você vê que fala de anticristo, e anticristo quer dizer contra Cristo, que tem uma fala contra Jesus. Mas aí a gente vê também que fala de anticristos, no plural. Quer dizer, quando você vai estudar, vai olhar a Bíblia, você vê que no final vai haver uma manifestação de um ser, de um homem poderoso, talvez um líder governamental tão forte, e que se levanta contra tudo que se chama, que é de Deus, que vai ser uma perseguição terrível. Este é o anticristo que está sendo preparado, está sendo ordenado para aquela época. Mas quando você olha aqui no texto, fala também de anticristos, e fala que já está no nosso tempo, assim como estava nos tempos de João. Aí a pergunta que deve ficar na nossa cabeça é: quem são esses anticristos? E aí eu quero primeiro ouvir os irmãos. Quem gostaria, por favor, de trazer a sua ideia de quem são esses anticristos, o que são, como são, onde são? Já temos um dedinho levantado aqui, João Pedro, ou João Paulo. Irmão Laudir. Pastor Luciano, se o pastor for ver lá em 1 João capítulo 4, versículo 1, está falando que nós devemos avaliar tudo aquilo, ou seja, toda a palavra que vem para nós, temos que avaliar se está vindo de Deus ou se está vindo do maligno, né? Se é contra a Deus. Então a gente observa, quando fala nos anticristos, pessoas que já estão sendo usadas, entendeu? Já estão sendo usadas pelo anticristo. Muito. Entendeu? Então assim, o irmão pode ver lá em 1 João capítulo 4, a partir do versículo 1, ler até o versículo 6, que vai tirar uma boa. 1 João 4, de 1 a 6. Amados, não creio em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus,
mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês já ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Opositores, aquele que se opõe a tudo que é de Cristo, e às vezes até dentro dos nossos arraiais. E aí, oposição. Irmãos? Muito bem dito, pastor. Às vezes a gente pensa que o anticristo está lá fora, que o anticristo está longe, também está, mas nós temos que estar atentos, irmãos, porque, assim, eu vou falar uma coisa aqui que talvez os irmãos não concordem, mas você não há de... Quando a gente fala da pessoa de Satanás, Lúcifer, o anjo que foi expulso do céu e que está aí para oprimir, você acha que ele é burro ou inteligente? O que você acha, guitarrista nosso? Você acha que o diabo é burro ou inteligente? Ele acha que ele é inteligente. De certa forma, ele está com a razão. Então, alguém que tem uma certa inteligência, porque abandonar Cristo também é burrice, né? Não querer Deus também é burrice. Mas alguém que tem uma certa inteligência técnica para o mundo, ele não vai usar estratégias assim minuciosas para nos enganar? Então nós devemos estar atentos com todo lugar. E o texto diz que a gente deve estar alerta com o próprio arraial onde nós estamos. E aí, irmãos, nós vemos que diferenciar congregação, que é ajuntamento de pessoas, de igreja. Por isso que de vez em quando eu tenho um embate ferrenho aí nas redes sociais com alguns que vêm falar mal da igreja. Isso eu não aceito. A igreja é o corpo de Cristo. Se alguém falar que vai arrancar a unha do dedinho de Jesus Cristo, dá problema. Aí nós vamos ter que levantar um problema com essa pessoa, porque o corpo de Cristo ele é santo. É a chamada igreja que não é vista pelos olhos humanos, mas ela está aqui, Novo Parque, em todos os bairros, tá em todo lugar, em todas as cidades. Ela existe de fato, porque ela é composta daqueles que verdadeiramente são servos de Deus. Essa é a igreja de Cristo, e essa eu não admito que se levante nada contra ela. Agora, no meio do arraial, do rebanho aqui, tem aqueles que talvez estejam fazendo coisas que desagradam a Cristo, estão sendo contra Cristo. E aí, irmão, você vê isso na sutileza. Eu vou falar uma frase aqui e quero te perguntar se essa é uma frase anticristo. Diz assim: pode ser que exista Deus, mas ele não precisa existir para mim. Isso é uma frase anticristã? O que você acha, Weberton? Pode ser que exista Deus, mas se ele existir, não precisa, mas ele não precisa existir para mim. É uma frase anticristã, né? Irmãos, pasmem, quem disse isso foi Angelina Jolie. Está aí, espalhado por todo lugar. E ela falou isso numa entrevista, uma mulher famosa. Mas também, às vezes a gente vê coisas que você precisa ficar atento. Existem os anticristos também que estão na simplicidade do nosso meio. Aquele que vem com um discursozinho, não é bem assim que Deus disse. Não foi isso que Satanás falou lá no Jardim do Éden? Deus disse para você não comer da árvore. Não foi bem assim. Ele sabia que quando você comesse. Então, vem com aquela conversinha mole. Por isso, irmãos, que outro dia alguém falou uma coisa aqui que me deixou preocupado. Alguém falou que conhecimento bíblico, teológico, escatológico é coisa de pastor. Não é. Não deve ser. Você deve ser o maior interessado no cuidado com você. Então, se isso for coisa de pastor, você está no sal, porque não vai ter pastor em todo lugar. Estar no sal, irmão, quer dizer na linguagem popular, e ter problema. Você vai ter problema, porque não vai ter pastor em todo lugar. Você vê, eu ando lá pelo interior e a gente vê lugares que tem igrejinha, tem templo pequeno, mas não tem pastor. Tem um que tem lá no lugar que a gente evangelizou lá, que o templo fechou. Quer dizer, nem pastor e nem membro. Então tem lugar que não... Então você precisa cuidar de você mesmo. E esse cuidado de você mesmo é Bíblia, oração, intimidade com Deus, busca por Jesus, porque os anticristos estão aí, mais próximo do que você imagina. E aí o texto continua a partir do versículo 20 dizendo: e vós possuís unção que vem do Espírito, todos tendes o conhecimento. E ele fala isso porque ele está escrevendo a uma igreja. Então, João supõe que a igreja precisa ter conhecimento. E ele escreve crendo que aquelas pessoas estavam buscando conhecimento.
Como seria aqui, irmão, se o pastor Júlio chegasse daqui e falasse assim: eu acredito que a minha igreja, que a Igreja Batista do Novo Parque tem buscado conhecimento. E aí o pastor Júlio lança aquele olhar penetrante de botafoguense sobre uma pessoa. E aí, Walter, o pastor lança o olhar sobre você dizendo isso. Você ia ficar assim ou ia ficar assim? Não diga para nós, isso não é para a gente estar colocando em público, mas a gente precisa refletir sobre isso. Como tem sido o meu cuidado comigo mesmo? Nós temos um enfermeiro ali, mas se você machucar o joelho, você tem que ir lá no hospital para ele fazer o curativo, e quero crer que o tipo de enfermagem que ele faz não é para consertar o joelho de ninguém, que é alguma coisa mais fina. Então você precisa saber fazer o curativo. Precisa, isso é de suma importância. Mesmo porque, irmãos, a Bíblia diz que vem dia, diz o Senhor, em que enviarei fome, não fome de pão, mas de ouvir a palavra de Deus, porque não vai ter quem pregue, você precisa estar alimentado. E talvez assim, alguns ficariam dizendo: ah, mas isso não é para o meu tempo. Como você pode saber disso? Isso não é para o seu tempo? Microfone para o irmão Laudir, João Paulo. Irmãos, provavelmente nós não vamos terminar esse capítulo hoje, porque ele é maravilhoso. Falta quanto, pastor? Acabou? Oh my God. Nós vamos ficar sem a unção do Espírito Santo hoje então, porque a próxima perícope é o título, a unção do Espírito. Fala, irmão Laudir. Pastor, eu vou citar mais um versículo aqui. O pastor está falando em conhecimento, né? Buscar conhecimento. Oséias 6,6. Quem puder, por favor, leia esse versículo. Oséias 6,6. Vai, manda ver, Carlinhos. Deixa o microfone chegar aí. Ah, pensei que o Carlinhos estava dormindo lá, ué. Pois quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Muito bem, essa é a recomendação para cada um de nós. Não fique esperando o pastor, não fique esperando o diácono, não fique esperando, mesmo porque você vai precisar ajudar outros perto da sua casa. Esses tempos meu cunhado estava lá com problema, na casa do lado manifestou o demônio lá numa mulher, e o meu cunhado correu para lá porque chamaram ele, chegou lá para orar. Quando ele olha, irmãos, pasmem, uma sobrinha nossa que está falando. E naquela situação, e ele precisou da unção do Espírito para fazer aquilo. Então, pode estar na sua próximo de você ali a necessidade, e também dentro da sua casa. Quanto que nós precisamos anunciar a palavra para os nossos filhos? Quem vai falar? Tem muita gente que costuma passar essa responsabilidade para a igreja, passar essa responsabilidade para a escola, mas educação e conhecimento espiritual é dentro de casa. Aí você não vai ter medo do pastor, do professor, como é que eles chamam mesmo? Como é que eles falam agora dos professores? Tem uma fala aí que eles falam, esquerdista. Você não vai ter medo do professor esquerdista lá na escola, porque ele não vai influenciar o seu filho, porque o seu filho vem preparado de casa. E aí você também não vai ter medo do professor direitista, porque ele vem preparado de casa. Porque é em casa que se aprende as Sagradas Escrituras, é em casa que você vacina o seu filho contra essas coisas. E a gente termina essa perícope, irmãos, falando que o anticristo, a partir do versículo 22, quem é o mentiroso senão aquele que nega Jesus Cristo, como o irmão Laudir falou ali? Este é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. E aí eu falei de uma estrangeira aqui, Angelina Jolie, mas tem um brasileiro aqui muito conhecido, que ele disse o seguinte: eu já li a Bíblia umas 6 ou 7 vezes, mas ela não quis dizer nada para mim. Para mim é palha como o livro do Harry Potter. Essa é a minha cara de repugnância quando eu li isso. Falei, coitado. E aí, irmãos, sabe por que isso é um perigo? Porque nós também precisamos estar atentos em como lemos as Escrituras. Nós não podemos ler as Escrituras somente por diversão, mas nós precisamos ler as Escrituras com compromisso com o Senhor, desejoso, pedindo ao Espírito Santo que nos revele o que Deus quer falar ao nosso coração. Porque aí sim nós vamos compreender, entender e ser abençoado. Como tem sido a sua busca por conhecimento? Você tem investido tempo nisso?
Mas você tem desejado isso? Eu quero concluir com a palavra, porque aconteceu. Eu me converti e comecei a estudar o Novo Testamento, que o pastor tinha me sugerido começar a ler pelo livro de João, né? E eu lendo o livro de João, eu cheguei na crucificação de Cristo. E eu me converti com 20 anos, já velhão. E quando eu cheguei na crucificação de Cristo, eu estava lendo, eu tinha uma biblinha que eu ganhei no terreiro da minha casa, ali no Pé Vermelho, pé de laranja lima, e eu lá lendo. Quando eu cheguei no livro de João, lá na crucificação de Cristo, que começou a falar da crucificação de Cristo, e que eu entendi que aquilo era por minha causa, irmãos, aquilo era como se estivesse rasgando o meu coração. Imagine, um crioulo com 20 anos, sentado no terreiro de casa, chorando em pleno meio-dia. Minha mãe saiu e falou: você está doido? O que está acontecendo? Eu falei: ó, o que esse camarada fez por mim não tem preço. Aí eu entendi o que Paulo disse, né? Ainda que eu desse todo o meu corpo para ser queimado, toda a minha fortuna, tudo que eu tenho, ainda não seria o bastante. Porque nada nós podemos fazer. Tudo é grátis. Por isso que nós devemos viver por Ele, porque nele nenhuma condenação há para os que estão nele, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, diz as cartas de Paulo. Pastor, a palavra é sua, por favor. Amém. Glória a Deus. Tchau, irmãos. Não vai ser mais assim constante a minha estada por aqui, né? Mas meu coração parece que foi enterrado aqui embaixo. Estará sempre aqui. Certamente, pastor, não vai faltar oportunidade. Amém, irmãos? Estudo abençoado, muito bom, gostei muito. Paramos no versículo 20, vamos dar continuidade nisso. O vínculo continua em nome de Jesus. Queridos, nós vamos louvar a Deus. Tem o hino do cantor cristão, nós iremos entoar nesse momento, é o 301, crer e observar. Então, se você veio preparado, trazendo seu dízimo, sua oferta, você vai ter oportunidade agora. Já que estiver na escala, vai poder estar vindo à frente, e você vai ter oportunidade de devolver ao Senhor aquilo que pertence. É uma maneira de podermos ofertar e devolver os nossos dízimos na casa do Pai. Logo após estaremos orando, tem alguns pedidos de oração, eu quero compartilhar com os irmãos. Pedir aos irmãos, a gente já ficou bastante tempo sentado, para se colocar de pé para a gente cantar esse hino com muita alegria e muita fé. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção e paz, satisfeitos vagar, tudo quanto ordenar, alegria Ele nos traz. Quem observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, que a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo. A quarta estrofe. Resoluto, Senhor, e confesse a dor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar,
crendo e temos observado entre nós o que Deus tem feito em nossas vidas. Vamos orar pelos dízimos, pelas ofertas, vamos orar também pelos enfermos. Existem pessoas que estão em tratamento, carecem de nossas orações. Temos ouvido tantas, irmãos, tantas bênçãos, testemunhos de pessoas restauradas. Então nós vamos orar agora, mas durante a semana nós vamos continuar intercedendo. Tem semana de oração, não é isso, Merinha? Intercedendo pela minha família. Então nós vamos continuar orando de segunda a sexta-feira. Agora nós vamos orar pelos enfermos. É oportunidade de agradecer, mas também de interceder. Tem, irmãos, queríamos orar nesse momento pela vida do Emanuel. Emanuel, novo convertido, está aqui na igreja, recente, está no grupo da nossa igreja. O paizinho dele, já bem de idade, faleceu ontem, lá no estado do Rio de Janeiro. Ele está lá, morte natural. Então nós vamos orar para que Deus conforte o coração do Emanuel e toda a sua família. Continuar orando pela vida do Rui. Os aniversariantes, hoje tem aniversariante, mas essa semana fomos brindados aí com essa dupla, né? Tá lá Mateus e Marcos, né? Aniversariantes. Enfim, tivemos muitos aniversariantes. Sarinha e Inara me deu um presente tão bonito. Ela é talentosa. Completou mais uma primavera. Irmãos, quero pedir oração também pelo um desafio que me foi proposto ontem e eu não pedi, não estava nem presente, mas um desafio gigantesco. Ontem teve eleição da nossa associação e eu fui eleito presidente das igrejas batistas daqui da nossa região. Eu tremo diante disso. Aconteceu que eu estava online e caiu, né? Na hora que eu estava online lá, na hora da votação caiu. Quando voltou, eu estava eleito. Eu estava em trânsito, estava indo para Vitória. Quando voltou, o pastor Júlio, presidente, eu falei, amém. Eu não pedi, não escolhi, mas se veio até a mim, eu vou pedir que a igreja, né, ore por nós, para que possamos representar todas as igrejas batistas da nossa região. É um trabalho árduo e eu não gostaria nesse momento, mas quis Deus, né? Aprove ao Senhor, como diz o pastor Jadeilson, aprove ao Senhor. Então, orem por nós. Vamos orar pela diaconisa Angelina. Feche teus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, te entrego a vida do irmão Manuel nesse momento. Visita ele, Senhor, confortando seu coração enlutado. Ó Deus, ele cuidou do seu pai, honrou o seu pai, mas que o Senhor esteja, ó Deus, dando a ele, ó Deus, a paz que vem do teu Espírito Santo, Pai. Pai, eu te peço agora pela irmã Angelina, que está enferma também. Visita ela nesse momento. Toma a vida do Rui, Senhor, e dos demais que estão enfermos, que estão numa batalha constante, diária. Toma a vida do Sebastião também. Enfim, Senhor, são tantos outros também que agradecem pelas bênçãos recebidas. Ó Deus, muito obrigado. O Senhor continua respondendo as nossas orações. Te agradecemos, ó Deus, pela vida da Inara, enfim, de todos os aniversariantes, irmã Luziete hoje. Muito obrigado, Senhor, por mais uma primavera, por mais um ano, por mais uma rosa colhida no jardim da vida. Te agradecemos por esse estudo ó Pai, da EBD. Muito obrigado pela instrumentalidade do teu servo, pastor Luciano, um gigante, ó Deus, na fé, na perseverança. Continua abençoando o teu servo nos próximos desafios que ele terá, para que ele continue sendo essa bênção, Senhor, que tem sido aqui no nosso meio, ó Deus. Usa a vida, continue usando a vida do teu servo no evangelismo, no ensino da palavra. Cobre ele com a tua graça, Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Nós colocamos cada um dos ofertantes, dizimistas, aqueles, ó Deus,
ó Pai, que de maneira generosa tem contribuído, fazendo doações de alimentos e de roupas, ó Deus, que se preocupam no cuidado uns dos outros. Abençoa o ministério de louvor desta igreja, Pai, como é bom ver esse trabalho tão bem feito, Senhor, e os teus filhos te louvando e dedicando suas vidas para o engrandecimento da tua obra neste lugar, Senhor. Obrigado por toda essa equipe, Senhor. Obrigado pela liderança dessa igreja, pelo corpo diaconal, Senhor, que de uma maneira espiritual, ó Deus, tem, ó Deus, trabalhado para a disciplina, ó Deus, para a comunhão e para o avanço do teu reino neste lugar. Obrigado pela liderança estatutária dessa igreja, Senhor, que tem trabalhado, não tem medido esforços. Nos ajude, Senhor, a continuar trilhando, ó Deus, nos teus caminhos. Pai, nos abençoe e nos guarde, no nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, irmãos. Tem uma canção, nós vamos encerrar com uma singela homenagem às mamães. Nós não vamos chamar aqui à frente, mas as que puderam estar aqui hoje. A nossa irmã Érica vai fazer um louvor ao nosso Deus, vai entoar uma canção, e depois nós vamos distribuir uma lembrancinha para as mamães, tá bom? E vamos orar encerrando o culto desta manhã. Graça e paz, irmãos, amém? Em Provérbios, capítulo 31, verso 10 e verso 25, diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Verso 25, a força e a honra são o seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Então, hoje é o dia das mães, dessas mulheres virtuosas que tanto edificam nossas vidas e nos ensinam sobre o amor de Deus, através do cuidado, através dos sacrifícios que fazem por nós, e que com essa canção cada uma de vocês possa se sentir homenageada e sentir um pouco da gratidão que temos, não só hoje, mas todos os dias, pelas suas vidas. Quantas vezes teve que chorar pra me ver sorrir? Noites em claro, levantar cedo pro trabalho. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe, tem remedinho nos beijinhos na hora da dor. Mãe, também corrige, insiste pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Mãe, sinônimo de amor. Mãe, tem remédio na hora da dor. Mãe, nos corrige pra crescer. Mãe, o mês de maio é tão pouco para te agradecer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti, hoje quero agradecer. Papai do céu,
proteja a mamãe, ela me deixou viver. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Tudo bem. Da canção. Nós vamos entregar as lembrancinhas que já estão ok. Nós vamos orar, encerrando. Enquanto as irmãs preparam, vão passando. Não vamos chamar aqui à frente, mas eu espero, irmãos, estou ansioso para que logo, logo possamos avançar nessa questão de vacinação. E eu quero fazer uma homenagem a todos os aniversariantes, tá, Nilzete? Todos vão ganhar bombom, vamos fazer um café da manhã, vamos poder, sabe? Ai, irmãos, que saudade disso, que saudade. Lógico que nós gostaríamos de fazer muito mais, as mães então merecem muito mais do que isso, mas hoje é o que podemos. Mas saiba que vocês são amadas por Deus e por todos nós. Pode começar a entregar aí as mamães, e depois as mamães vão ficando de pé aí, todas as mamães. Tem isso. Pode soltar, não tem problema não. Te amo. Pode soltar, não tem problema não. Enquanto entregam aí as mamães, as lembrancinhas, as mamães fiquem de pé, que vai passar aí, vai te identificar. Ó, tá chegando aí. Lisete, hoje é aniversariante e Dia das Mães. Só um presente maravilhoso. Disso eu também já me esqueci. Não me lembro dela ao meu lado. Bem naquele tá chegando, tá chegando. Vamos lá, rapidinho, mas. E de cada noite que eu fiquei doente, ela me cuidou e eu cresci. Irmãos, enquanto elas estão entregando, primeiro domingo de junho, nós vamos teremos o encerramento da campanha de missões. Então você vai poder, se você não trouxe ainda sua oferta, por favor, terá tempo ainda de você trazer sua oferta de amor para missões. Primeiro domingo de junho, vamos fazer o encerramento. E no último domingo agora de maio, nós vamos ter uma manhã missionária com a direção da promotora de missões aqui da igreja, uma oportunidade de compreender e orar por missões. Muito bem. Faltou alguma mamãe? Faltou? Faltou só a Maressa. Faltou só a Maressa. A Guilhermina lá atrás. Vamos ficar de pé todos e vamos orar, agradecendo a Deus pela vida de todas as mamães. Nem todas podem estar aqui. Nós temos mamãe de primeira, de recém, que é a Cassiana, que ganhou neném recentemente, e tem minha nora, que já vai ganhar neném, então é mamãe também. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela vida de cada uma dessas mães que se puderam fazer presente neste lugar. Ó Deus, como nós ouvimos nessa canção, Senhor, a importância da mãe, o que ela representa para cada um de nós, ó Deus. Obrigado, nós somos gratos ao Senhor pela vida de cada uma dessas mães que são perseverantes, ó Deus, essas mães que amam, mães que são intercessoras, mães, ó Deus, que não medem esforços, ó Deus, para levar os seus filhos, ó Pai, ao conhecimento da Tua Palavra. Ó Deus, fortaleça a vida espiritual de cada uma dessas mães. Fortaleça a vida emocional, ó Deus. Toma nas Tuas mãos a vida física também de cada uma dessas mães, para que elas continuem firmes, perseverantes, ó Deus, ó Pai, orando pela vida e pela salvação dos seus filhos. Eu te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Poder sentar e assim encerramos. É verdade. Tem bolo para ser servido não só para as mamães, mas para todos, tá? Então esse bolo já está cortadinho, você vai pegar, você pode levar para casa
ou você pode consumir ele aqui mesmo. Que Deus te abençoe. Encerramos o culto desta manhã em nome de Jesus.